Querido Décio, eu vou compartilhar aqui agora algumas perguntas. Seja bem-vindo, gostaria de dar as boas-vindas. Você, nosso novo presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, nosso incentivador nato. Vocês, a Teca, realmente mudaram o destino da nossa motilidade brasileira, deram deram carta branca para o VIEBIG e para seu esquadrão de trabalho. Eu acho que a motilidade nunca teve em tanta evidência como vocês nos colocaram a possibilidade de fazer, tá? Muito obrigado pela sua presença, por todo o seu apoio, em nome da Sociedade da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Bom, boa noite a todos os colegas. Acho que, primeiramente, tem que cumprimentar a Unafad pela organização de mais esse importante evento e parabenizar o professor Barbucci. Eu acho que o Barbucci tem uma capacidade didática de transformar um tema extremamente complicado, de difícil entendimento, que ainda está em evolução, nos dá uma visão muito importante, muito ampla e de uma maneira extremamente didática para que a gente possa realmente entender os meandros desse complexo. Porque realmente essa relação entre o cérebro e o intestino tem sido muito estudada, tem muita coisa descoberta, muita coisa a ser descoberta ainda, mas, de qualquer maneira, essa interação envolve um conjunto de micróbios, vamos assim dizer, né, de micróbios, a resposta imune, a resposta endócrina, a sinalização neural, ou seja, tudo isso dentro do mesmo contexto. Quando a gente se pergunta, vem cá, tudo bem, a gente está entendendo todos esses mecanismos que estão envolvidos, cada um dentro da sua atuação, e no fim todos eles atuam em conjunto, e a perda de qualquer um desses aí vai gerar efetivamente algum tipo de alteração nesse eixo microbiota intestino, e, consequentemente, você vai ter algum tipo de manifestação biológica. A pergunta que a gente faz é como consertar isso? A modulação dessa microbiota, que é extremamente importante. Então, a gente tem que entender que a gente não vai resolver um problema individualmente. Nós temos que ter realmente o conjunto de fatores, através de você transformar uma disbiose num indivíduo que está disbiótico e transformar ele num indivíduo eubiótico. O próprio Barbucci colocou que esse conceito ainda gera uma certa discussão. E, dessa maneira, você vai conseguir consertar todos esses mecanismos intrincados, intrínsecos e que se comunicam. Nós vimos que nós temos uma série de neuropeptídeos que foram colocados pelo Barbucci, participando uma série de neurotransmissores, situações neuroendócrinas e por aí vai. Então, assim, isso realmente é complexo. Então, eu fiz duas perguntas que são extremamente simples, mas elas mostram efetivamente como esse universo ele é efetivamente grande a ser explorado. Vamos lá colocar essas duas perguntas e o Barbucci vai fazer os comentários depois das respostas do pessoal dentro da aula que ele deu. Eu acho que seria importante ouvir o que o Barbucci tem a dizer. Vamos lá para passar o primeiro. Eu vou passar para vocês. Ela vai de encontro exatamente ao que o Barbucci colocou como fatores que são relacionados a esse controle microbiota cérebro e que geram efetivamente a disbiose e, consequentemente, a disbiose tem uma alteração. Então, qual desses fatores não está associado a alterações emocionais e funcionais num paciente com disbiose? Seriam os antibióticos, as citocinas inflamatórias, serotonina, norepinefrina, ou nenhum deles? Qual seria a resposta aqui que mais se adequa a essa pergunta? Pronto, amigos. Vamos votar. A votação já está aberta, tá? Vocês têm no chat de vocês, podem estar votando. E, Décio, vai comentando, vamos passando o que você tem ideia. A gente sabe o seguinte, esse eixo cérebro-intestinal, ele tem 4 maiores, vamos dizer assim,
transmissores de informação nessa comunicação entre o intestino e o cérebro. A primeira, as mensagens neurais, que são carreadas fundamentalmente pelo vago e pelo sistema simpático, tá? Isso do ponto de vista aferente. A comunicação relacionada à resposta imune, ela tá diretamente relacionada às citocinas, entre outras. A mensagem, o mensageiro endócrino, tá? que leva essa informação, a comunicação entre o intestino e o cérebro, está ligada fundamentalmente aos hormônios produzidos no próprio intestino. E existem os fatores microbianos que eles produzidos por eles, e a gente não pode esquecer que essa produção gera metabólitos. Esses metabólitos também têm algum tipo de ação que também são importantes. Então, esses fatores microbianos, eles alcançam o cérebro, tá? Tanto pela circulação, e ele pode também interagir com os outros três transmissores, carreadores de transmissão que eu falei recentemente. Ou seja, é muito complexa essa ligação. O Barbucci mostrou muito bem isso. Então, vamos ver a resposta aí? Décio, Décio, e o bom é o seguinte, trouxe muita boa coisa para a gente poder discutir. A letra E, nenhum deles, trouxe 39% dos nossos votos. Letra D trouxe 24%, e antibióticos 21%. Foram os três principais. Agora, Barbucci, o que você acha, Décio? Deixa o Barbucci comentar, e se tiver alguma coisa para acrescentar, eu acrescento. Se eu tivesse que responder alguma coisa, seria nenhum deles, né? Porque todos aí interferem no eixo cérebro-intestinal, todos eles interferem nas alterações emocionais e funcionais. Nós temos vários jeitos de modular a nossa microbiota. Basicamente, são dieta, exercício físico, transplante de fezes, probióticos e medicamentos. 25% dos medicamentos utilizados na nossa prática clínica interferem de maneira direta na microbiota. Qualquer medicamento que interfere na motilidade, que interfere na secreção ácido péptica, que interfere na permeabilidade intestinal, que interfere na imunidade, interfere na microbiota. E se tem alguma coisa que interfere na microbiota, são os antibióticos. Às vezes a gente tem a ideia de que usar antibiótico é sempre ruim para a microbiota. Isso não é verdade. A gente pode utilizar o antibiótico para tentar reequilibrar uma microbiota não tão equilibrada. É o que a gente faz, por exemplo, no supercrescimento bacteriano de intestino delgado, né? Citocinas inflamatórias, com certeza, a gente já mostrou na nossa aula que interferem diretamente na motilidade, interferem diretamente na função cerebral. Hoje a gente tem uma relação direta entre a presença de citocinas inflamatórias, interleucina beta, interferon gama, interleucina 6, na fisiopatologia de doenças neuromoduladas e psicomediadas. Então, por exemplo, hoje depressão é uma doença inflamatória, Parkinson é uma doença inflamatória, autismo é uma doença inflamatória. E essas doenças podem melhorar com a modulação da microbiota, por exemplo, com o uso de probióticos ou antibióticos. A serotonina, sem dúvida, é extremamente importante, mas com um detalhe: a serotonina produzida no intestino, que representa 95% de toda a serotonina produzida no nosso corpo, os outros 3% são plaquetas e resta uma pequena parte que é do sistema nervoso central. A serotonina intestinal ela não passa a barreira hematoencefálica. Tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Em contrapartida, ela é importante como neurotransmissor de todas as informações intestinais para o nosso cérebro. A mesma coisa acontece com a norepinefrina. Além das duas interferirem diretamente na transmissão álgica, as duas também interferem na secreção de água e eletrólitos, o que pode ser um mecanismo importante, então, na modulação de várias doenças funcionais. Tem mais coisa, mas basicamente é isso aí que eu queria falar. É bastante coisa mesmo comentar sobre isso. Na realidade, embora exista para ser estabelecido se essa microbiota ela pode produzir, por exemplo, compostos neuropeptídeo-like, por exemplo, a gente já sabe que eles são capazes de gerar uma série de neurotransmissores e neuromoduladores. Por exemplo, a Cândida, Streptococcus, pode produzir 5-hidroxitriptamina. Escherichia coli, Saccharomyces, dopamina e assim por diante. Então, vocês veem como realmente é muito importante essa correlação. Tá?
Então, o que o Barbucci colocou é muito diretamente relacionado a tudo isso que eu coloquei. Por isso que a resposta realmente é aquela que o Barbucci falou. Todos esses elementos aqui citados, eles participam efetivamente em alterações emocionais, não só emocionais, como funcionais, em pacientes com desbiose. Então, obviamente, nós vamos ter que tratar essa desbiose. E o Barbucci já deu a dica de como é que a gente pode fazer. Existem várias formas de você modular. E, na realidade, muitas vezes, é o conjunto dessas várias formas que vão acabar fazendo com que o indivíduo realmente passe de um modelo desbiótico para um modelo já de equilíbrio. É isso. Vamos para a segunda pergunta. Solta, está podendo já votar. Você pode ler, Décio? A diminuição da diversidade da microbiota e sua relação no eixo cérebro-intestino interferem em quais desses aspectos? Você veja que a gente tem uma questão muito importante, que é a quantidade e a diversidade. São duas coisas que caminham paralelamente, e cada uma tem a sua importância. Mas, efetivamente, quando você tem a diversidade, a alteração da diversidade, você tem a alfa-diversidade e a beta-diversidade, cada uma efetivamente com as suas definições, e a gente sabe que existe impacto tanto em uma quanto outra, principalmente na beta-diversidade, né? O que ele pode interferir em alguns aspectos do ponto de vista do eixo cérebro-intestinal, já falando em alterações cerebrais. Se não são nos circuitos cerebrais, na cognição social, no processamento das emoções ou na hipersensibilidade visceral, que também pode ser modulada, que também é modulada também pelo sistema nervoso. Vamos responder aí? Estamos saindo. O que é interessante, assim, quando a gente fala em modular, a gente fala em trabalho multidisciplinar. Vocês acreditam hoje que o gastro vai ter que trabalhar realmente de forma muito paralela ao psicólogo, ao nutricionista do seu lado? Olha, num primeiro momento, sem dúvida nenhuma. Mas assim que os gastrologistas vão ficando cada vez mais afeitos a esse tipo de situação, vai existir uma curva de aprendizado. Então, eventualmente, naqueles casos que ele não consegue efetivamente modular do ponto de vista dietético, ele pode pedir a ajuda do nutricionista. Tem vários nutricionistas, eu tive há pouco tempo com uma delas, que também domina bastante essa área, mostrando claramente efeito benéfico de várias situações de mudança de dieta e na mudança do comportamento do indivíduo, no humor do indivíduo e assim por diante. É uma experiência assim, ímpar que a gente tem tido ao longo do Brasil com vários colegas, é o trabalho multidisciplinar. Você ter hoje a falar a mesma língua para o paciente, estabelecer uma conduta interligada, uma medicina integrativa, com o educador físico, com a psicóloga, com o nutricionista, trazê-los todos para o mesmo objetivo é fenomenal. Décio, tenho aqui para você a letra E, 95%, Décio. Maravilha. O professor Barbucci, como eu falei, a didática dele é excepcional. Todo mundo efetivamente entendeu o recado que o professor Barbucci quis dar. E foi dado de uma maneira muito própria. Barbucci, quer comentar isso aí? Aqui tem uma coisa interessante, que é uma pegadinha também no enunciado, né? Que é a diminuição da diversidade da microbiota aonde? Isso é uma coisa importante, porque isso varia de órgão para órgão. Nós estamos falando aqui do intestino, é óbvio. Exatamente. Né? Mas uma diversidade aumentada, por exemplo, na vagina, no estômago, é uma coisa ruim, né, para o funcionamento desses órgãos. Então, é muito importante que a gente saiba que o que a gente fala de microbiota hoje em dia, de maneira mais geral, está relacionado com a microbiota intestinal. Se a gente fosse falar da microbiota gástrica, que não é tão longe, né, a gente já mudaria muito o nosso discurso, né? Mas como a gente já falou, e na aula eu tentei mostrar isso para vocês, embora isso fosse um assunto para umas 3 aulas direto,
todos esses fatores interferem, então, no eixo cérebro-intestinal e na modulação de várias doenças, tanto funcionais quanto orgânicas, né? Isso está mais do que evidente, o impacto das interleucinas, das citocinas, dos neurotransmissores e hormônios produzidos pelas células neuroendócrinas ou pela própria microbiota, né? A interferência que isso tem no processo cognitivo é bem nítido, como a gente já mencionou. A modulação dessas informações que chegam por via aferente é feita de maneira anômala quando existe chegada de interleucinas inflamatórias no nosso cérebro, e é óbvio que todos esses fatores relacionados com a motilidade, secreção de neurotransmissores, hormônios, produção de interleucinas, citocinas, interferem diretamente na sensibilidade visceral, que é a base, né, da fisiopatologia de várias doenças, como, por exemplo, principalmente as doenças álgicas do intestino, com destaque aí para cima do intestino irritável. Ô Barbucci, vou aproveitar você mais um pouco nessa questão aqui. Primeira coisa, a modulação do eixo cérebro-intestino-microbiota e a interface, vamos supor, para a área ginecológica, com a microbiota genital, ou com alterações múltiplas que estão surgindo por aí. O que você acha que realmente, qual outro órgão que nós podemos beneficiar com essa modulação? Não estou falando do estado de espírito. Eu acho que a qualidade de vida que a gente traz para o paciente nosso, que é um controle da ansiedade, controle do estresse, controle da labilidade emocional, do embotamento social, que realmente é aquele paciente que tem medo de ir para a rua por causa da diarreia, ou perde o convívio com a dor abdominal, tem o absenteísmo por o paciente realmente não estar bem. Eu acho que a gente pode mudar muito a qualidade de vida, mas vamos fora da fronteira do intestino. Na sua opinião, com a parte ginecológica, o que a gente pode ajudá-los? Muito, né? A coisa começa primeiro pela proximidade da vagina com o ânus, né? E isso permite com que, na verdade, micro-organismos intestinais possam chegar até a vagina. Então, isso permite, por exemplo, que diretamente a suplementação de lactobacilos possa corrigir, por exemplo, o desequilíbrio da microbiota vaginal encontrada na mulher menopausada na vaginose, né? Sabe que quando existe, então, a diminuição dos estrógenos, existe uma atrofia vaginal, existe perda do glicogênio. O glicogênio é essencial para a sobrevivência dos bacilos e do Oderline. Glicogênio esse que também dá origem uma vez metabolizado, faz com que exista, então, a produção de ácidos graxos de cadeia curta que diminui o pH intravaginal, e isso pode ser corrigido com a suplementação de probióticos. Segundo, que quando a gente suplementa probióticos, como a gente já mencionou, a gente muda o eixo cérebro-intestinal. E todas as informações que vão do intestino até o cérebro, a gente já mencionou também, isso vai diretamente para o hipotálamo, do hipotálamo para a hipófise, e da hipófise a gente altera, por exemplo, a produção de hormônios ovarianos, né? A gente altera a produção de hormônios da adrenal, e isso com certeza interfere na fisiologia vaginal e na fisiologia, de uma maneira geral, ginecológica. Isso também está diretamente relacionado, por exemplo, com a própria formação do feto. Então, muitos acreditam que pode haver uma colonização do líquido amniótico mesmo antes do nascimento, mesmo antes da ruptura da barreira amniótica. E isso também interfere diretamente na mudança do epitélio vaginal durante a gestação. Mudando o epitélio vaginal durante a gestação, também existe uma modificação da microbiota vaginal durante a gestação, meio que esperando a criança que vai nascer, esperando que a criança, então, entre em contato com essa microbiota diferenciada, de tal modo que ela possa se desenvolver de maneira adequada. E uma coisa interessante, existe uma relação direta da microbiota vaginal durante a gestação com a formação do sistema nervoso central da criança. Então, a microbiota vaginal participa diretamente da formação do nosso sistema nervoso, o que faz, então, com que seja muito importante a mãe cuidar dessa microbiota vaginal. E esse cuidar da microbiota vaginal, ele na verdade, ele depende da existência inteira da mãe, porque quanto mais desequilibrada a microbiota intestinal da mãe, mais desequilibrada vai ser a microbiota vaginal e, consequentemente, mais desequilibrada vai ser a microbiota da criança que vai nascer. Às vezes a relação é extremamente íntima, né? A relação é muito importante e a gente pode ajudar, sem dúvida,
modulando a microbiota intestinal, a gente acaba modulando por tabela a microbiota vaginal e a fisiologia, não só vaginal, mas também ovariana e uterina. Do ponto de vista prático, o que o Barbucci está falando, a gente observa a composição da microbiota da criança que nasceu de parto cesáreo, da criança que nasceu de parto normal. Elas desenvolvem microbiotas diferentes. Do mesmo jeito, do ponto de vista prático, como é que a gente observa todas essas alterações? É simples. São animais de experimentação. Você pega um rato sem nenhum tipo de microbiota e pega um rato que você sabe que tem uma microbiota e tem um comportamento alterado, do ponto de vista comportamental. Se você pega essa microbiota desse rato que tem um comportamento alterado e coloca nesse rato que teria um intestino, uma microbiota livre, totalmente livre, ele vai assumir o comportamento daquele outro. Então, a gente vê que, efetivamente, a importância da microbiota, a mudança, né, do comportamento e na indução do comportamento. Isso tudo vem de estudos experimentais. No ser humano, nós estamos começando a descobrir isso através do transplante de microbiota. Hein, Barbucci? Que eu acho que é uma coisa importante, uma coisa que está se desenvolvendo muito. Eu acho que o tratamento com transplante, e obviamente não o transplante como a gente faz hoje, mas efetivamente como ele vai ser feito futuramente, talvez seja uma coisa que vai efetivamente mudar a história natural de muitas coisas. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Bom, a primeira coisa que do ponto de vista prático, já existem boas evidências que você pode usar a suplementação de probióticos via oral na condução de várias doenças ginecológicas. Então, a vaginose, a gente já falou, candidíase vaginal de repetição, infecção urinária de repetição, tudo isso os probióticos têm sentido. Falando sobre o transplante de fezes, na verdade, o transplante já que a gente está em ginecologia, já existem trabalhos de transplante de microbiota vaginal para se tratar algumas alterações, algumas afecções ginecológicas, especialmente vaginose de difícil controle. Eu vi esse trabalho, Barbucci, quando eu estive no congresso 2 anos atrás. Esse trabalho foi feito lá para o pessoal de Israel, um cara bem jovem, inclusive, que apresentou, um cara genial, ele mostrando o transplante de microbiota vaginal, resolvendo realmente exatamente a situação. Situações de infecção de difícil controle foi uma coisa que conseguiu controlar, exatamente o que você está falando. Agora, o ponto com relação ao transplante de fezes, eu acho uma coisa muito interessante do ponto de vista de capacidade de modular a microbiota intestinal, mas ainda tem alguns issues, né, em inglês, né, relacionados com a segurança desse procedimento de modulação da microbiota, né? Na verdade, uma coisa é dar um probiótico, uma combinação probiótica, ser exatamente o que eu estou dando para o meu paciente. Outra coisa é fazer um transplante de fezes em que eu transplanto não é microbiota só, eu transplanto um monte de coisa. Tudo. Então, eu posso transplantar, não só posso corrigir uma colite pseudomembranosa, como eu posso transplantar depressão, eu posso transplantar ansiedade, eu posso transplantar predisposição para câncer, eu posso transplantar prions, eu posso transplantar resistência bacteriana, eu posso transplantar obesidade, eu posso transplantar magreza, eu posso transplantar tudo com o transplante de fezes. Então, a seleção de um doador saudável que é o grande problema, né? O que é um doador saudável e quem vai ser o responsável sobre as consequências de um transplante de um doador não tão desejável no nosso paciente. A gente tem realmente relatos na literatura. Tem relatos na literatura de indução de problemas seríssimos com transplante fecal quando foi utilizado um doador que não era o apropriado. Eu, se por algum acaso o Barbucci tiver que ser submetido ao transplante fetal, a única coisa que eu quero é que ele não me faça me virar palmeirense. Isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus.